E o novo executivo de futebol, Marcelo Paz, confirmou que barrou salários milionários a volante e ainda mandou forte recado para o jogador e seus representantes. Timão recebeu proposta de 140 milhões e recusou prontamente pelo atacante Yuri Alberto. E finalmente a FIFA revogou o transfer ban e o Corinthians está liberado novamente após quase 5 meses para registrar novos jogadores. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre finalmente o Corinthians está livre do transfer ban imposto pela FIFA após praticamente 5 meses de punição. O Corinthians agora está livre para ir ao mercado e contratar e absolutamente registrar novos jogadores. Timão está livre do transfer ban da FIFA após ter pago na última quinta-feira, dia 8 de janeiro, cerca de 33 milhões e 400 mil. Pelas informações com juros, os valores chegaram a 41 milhões e 600 mil reais para a equipe do Santos Laguna do México, pela contratação não paga do zagueiro Félix Torres. E nesta sexta-feira, dia 9 de janeiro, a FIFA revogou a punição que o Timão estava desde o dia 12 de agosto do ano passado, faltando poucos dias para completar 5 meses dessa punição. Corinthians, que alguns dias atrás também pagou de forma antecipada a terceira parcela junto à CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, e também, poucas horas depois, foi revogado o transfer ban que também estava pelo órgão da Confederação Brasileira de Futebol. Então, com esses valores pagos e com as revogações tanto da CNRD quanto da FIFA, o Corinthians está liberado novamente para ir ao mercado, contratar e registrar novos jogadores. Então, finalmente, após praticamente 5 meses, o Timão está livre do transfer ban. A minha opinião quanto a essa revogação do transfer ban é a seguinte: beleza, mais do que obrigação, Corinthians agora está liberado para registrar novos jogadores. Gabriel Paulista deverá ser a primeira contratação a qualquer momento. Corinthians poderá anunciar após aprovação nos exames médicos, enfim. Em primeiro lugar, eu sempre falei para vocês que eu não vou comemorar queda de transfer ban. Isso é um absurdo. Para mim, o transfer ban acabou sendo até aqui um dos maiores vexames da gestão Osmar Stabile. Não era para ter deixado chegar a esse ponto. Quando chegou a notificação que o Corinthians iria sofrer transfer ban no dia 12 de agosto, chegou semanas antes, era para a gestão Osmar Stabile ter recuperado, ter arrumado, aliás, dinheiro e não ter deixado isso acontecer. Mas quase 5 meses de transfer ban. Outro detalhe, espero que tenham competência no mercado, que não saiam contratando aí jogadores a esmo com altos salários. E é aí que eu confio na vinda do novo executivo de futebol. Acredito que ele não vai permitir que isso aconteça. E é aí também que temos que ficar atentos em relação à política do clube. Aqueles que só querem tacarem jogador dentro do clube por interesses pessoais. Então, fim do transfer ban. O transfer ban, de uma certa forma, acabou lançando Dieguinho, Guinegão, André Luiz. Então, tomara que o Corinthians tenha cautela no mercado. E eu confio que teremos por causa do Marcelo Paz. Porque se não fosse ele, particularmente, a situação seria complicada com o fim do transfer ban. Mas agora tudo resolvido. E tem também as outras questões. Tem que resolver do Garro, do Martínez, do Charles e também do Maicon, que a qualquer momento o Corinthians pode ser condenado no CAS. Agora vamos falar sobre Yuri Alberto, que voltou nessa sexta-feira, dia 9, da Itália, e o Corinthians já teve que recusar uma proposta de 140 milhões de reais
pelo jogador. O Yuri Alberto ainda não havia se reapresentado no CT Dr. Joaquim Grava junto com os companheiros. Lembrando que o Corinthians retornou aos trabalhos visando essa nova temporada no último sábado, dia 3 de janeiro, e o Yuri Alberto não se reapresentou porque ele viajou para a Itália para resolver os detalhes das documentações da sua cidadania italiana. Viagem que, na verdade, estava agendada desde o ano passado. Só que o Yuri Alberto já retornou na sexta-feira, dia 9. Ele se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava, fez os primeiros trabalhos no CT nessa temporada, já que durante a viagem o Yuri também fez trabalhos físicos para manter as questões físicas. E nesse retorno, o Corinthians confirmou que acabou recusando uma proposta de 140 milhões de reais pelo jogador da Lazio. Yuri Alberto, que, como eu disse, foi tirar a cidadania italiana na temporada passada. O Corinthians recebeu uma proposta da Roma de cerca de 190 milhões. Então, o Yuri, poucas horas depois que retornou, tivemos a confirmação que o Corinthians recusou uma proposta milionária pelo jogador, mas sabemos que outras propostas deverão chegar em breve. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians recusou uma proposta de 140 milhões de reais pelo Yuri Alberto é a seguinte. Bom, no ano passado o Corinthians recebeu e recusou uma da Roma de aproximadamente 190 milhões e não seria agora que o Corinthians iria aceitar uma proposta menor da Lazio de 140 milhões. Não teria o menor cabimento. Enfim, estamos falando de um Corinthians que agora todas essas questões serão resolvidas pelo Marcelo Paz, o novo executivo de futebol. Eu, particularmente, estou animado com a forma que o Marcelo Paz deverá conduzir as coisas. Nenhum jogador sairá por qualquer valor, não sairá por valores que não sejam extremamente significativos para o Timão. E a questão do Yuri Alberto é bastante complicada. Exemplo, se o Corinthians vendesse hoje o Yuri Alberto para Lazio por 140 milhões, o Corinthians ficaria com 70, metade, o Zenit tem os outros 50%. E ainda por cima, o Corinthians vai perder mais 10%, 7 milhões no caso, para repassar para o agente do Yuri Alberto. Então, o Corinthians realmente tem que ter um planejamento muito firme, muito forte sobre a questão do Yuri. O fato de ter chego uma proposta da Lazio, capitão, mas só uma proposta menor da Roma, é bom. Por quê? Porque a partir do momento que ele foi para resolver as questões da cidadania italiana, outras equipes da Itália já estão de olho no jogador. Então, a proposta da Lazio apareceu. Será que a Roma não vai voltar com uma outra proposta? Será que, de repente, outros clubes da Europa, não somente da Itália, não poderão entrar na jogada? Quanto mais propostas chegarem, absolutamente que as chances do Timão faturar valores maiores, claro que acabam aumentando e muito. Enfim, vamos acompanhar todas as decisões em relação ao Yuri. Eu, particularmente, acho muito difícil o Yuri permanecer no Corinthians até o final dessa temporada, mas eu confesso a vocês que eu estou animado pela forma ao qual o Marcelo Paz está conduzindo da maneira correta. A proposta de 140 milhões de reais chegou e o Marcelo Paz corretamente recusou. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a confirmação do novo executivo de futebol Marcelo Paz, que não aceitou pagar salários milionários ao volante Maicon, e ele confirmou isso na sua coletiva de apresentação. Nesta sexta-feira, 9 de janeiro, foi o dia, a data em que o Corinthians apresentou seu novo executivo de futebol, Marcelo Paz. Marcelo Paz, que foi anunciado dia 27 de janeiro, mas ele ainda não havia sido apresentado de forma oficial. Isso aconteceu nessa sexta-feira, 9 de janeiro. Ele concedeu a sua primeira entrevista coletiva desde que assumiu o cargo de executivo de futebol do Timão, respondendo perguntas dos jornalistas, comentando sobre a estratégia de chegadas de reforços e também uma estratégia muito importante sobre a questão envolvendo vendas de jogadores. Jogadores não sairão por quaisquer valores, isso ficou óbvio em relação ao que eu acabei de falar para vocês sobre o atacante Yuri Alberto.
Então o Marcelo Paes teve o seu primeiro contato de forma direta com a imprensa desde que ele assumiu o timão. Como eu disse, muitos pontos importantes foram mencionados, foram esclarecidos, e o que me chamou bastante a atenção foi quando ele respondeu sobre o Maicon. Ele que foi muito direto em relação ao Maicon, confirmando o que eu havia falado para vocês, que ele barrou salário milionário ao jogador e também demonstrou uma certa insatisfação com o staff do jogador e até mesmo, de repente, com o próprio jogador de algumas coisas que aconteceram. Vamos para as palavras dele. Maicon foi campeão, formado na base do Corinthians. A permanência não foi possível porque extrapolou o limite financeiro do Corinthians. Não estava tudo acertado antes de eu chegar. As coisas não fluíram porque a gente tem a responsabilidade financeira. O que talvez não seja o ideal é que estávamos tratando de renovação e houve ofertas para outros clubes. Não oferta de outros clubes, mas para outros clubes. Tentei que ele ficasse, conversei pessoalmente, liguei, mas temos um limite. O Corinthians está acima de todos e tenho certeza de que ele sai com portas abertas. Um legado importante e fez escolhas que temos que respeitar. Vou torcer para que ele tenha sucesso, menos contra a gente. Então, o novo executivo de futebol, Marcelo Paes, mandou um recado para o Maicon com essas palavras, falando sobre como que as coisas serão agora dentro do Corinthians, sem extrapolar o limite financeiro. Demonstrou insatisfação porque o Maicon, ao mesmo tempo que negociava com o Corinthians, estava sendo oferecido para outros clubes e não outros clubes o procurando. Enfim, o recado foi dado e não somente para o Maicon e para qualquer jogador dentro do Corinthians, que em primeiro lugar é a instituição e não teremos mais os limites financeiros do clube extrapolados. A minha opinião quanto a essas palavras do Marcelo Paes é a seguinte: Marcelo Paes, para mim, mandou um forte recado para o Maicon. Claro que do jeito dele, da forma dele, com a educação que ele acabou demonstrando, mas quando ele fala que o Corinthians vai ter agora responsabilidade financeira, ele está deixando bem claro para o jogador que quis aumento salarial, porque teve a proposta do Atlético. O Atlético, pelo que se fala, ofereceu 1 milhão para o Maicon, no Corinthians ele ganhava 700. E ele foi bem direto, dizendo que o Maicon estava extrapolando o limite financeiro do Corinthians. Por mais que um jogador que tem história, é o que eu falei para vocês. O Marcelo Paes não avaliou o Maicon dos últimos meses com o Dorival, e sim desde quando chegou em 2022. E o importante nisso tudo, além de ser um recado para o Maicon e para os representantes do Maicon, é um recado também para qualquer jogador e representante de qualquer jogador que ainda esteja dentro do Corinthians. Acabou essa palhaçada de ficar pagando salários exorbitantes para jogadores. Enfim, eu particularmente gostei muito da forma ao qual o Marcelo Paes conduziu toda a situação do Maicon. Ele foi muito importante. Um detalhe, vou ser sincero com vocês, se o Fabinho ainda fosse o executivo, ele teria dado um jeito de aumentar o salário do Maicon e cobrir a proposta do Atlético Mineiro. É uma opinião minha, não é uma informação. E o Marcelo Paes não. Maicon, é isso, aquilo. Voltou atrás na questão do tempo de contrato, mas salário maior ele acabou não oferecendo. Então, ele acabou confirmando o que eu havia falado para vocês, que ele conduziu essa situação do Maicon e barrou o salário maior ao jogador. E eu, particularmente, fico animado que isso demonstra que realmente teremos um profissional. Tomara que ele tenha toda a autonomia para trabalhar, porque se ele trabalhar da forma ao qual ele tem competência, as coisas no Corinthians vão melhorar muito. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam do transfer ban finalmente ter sido revogado e agora o Corinthians estar liberado para registrar novos jogadores. E quanto a essa questão do Yuri Alberto,
proposta de 140 milhões de reais recusada da Lazio da Itália. Vocês acham que o Yuri vai permanecer no Corinthians ainda nessa temporada? E quanto às palavras do Marcelo Paz sobre o Maicon, vocês não concordam comigo que ele acabou mandando um forte recado ao jogador ao barrar salário milionário a ele? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!